Olá, boa tarde. O número de feminicídios, mortes de mulheres por questões de gênero, cresceu no Maranhão nos primeiros 6 meses de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 28 casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano. Foram 3 casos a mais que em 2009, quando 25 mulheres perderam a vida pelo fato de serem mulheres. A pandemia do novo coronavírus nos forçou a ficarmos em casa por mais tempo do que gostaríamos e esperávamos. Essa condição de reclusão domiciliar pareceu a alguns uma possibilidade de recuperar o tempo perdido em família. No entanto, para alguns lares, o período serviu para revelar que algumas coisas não estavam dentro de casa. Em algumas, andavam tão mal que mulheres pagaram com a vida. Verdade que nem todos os feminicídios envolveram pessoas que moravam juntas, mas muitos deles aconteceram dentro do espaço que deveria ser sagrado para a família. O lar virou uma espécie de altar de sacrifícios de vidas de mulheres que pouco ou nenhuma oportunidade tiveram para se defender. Julho já começou com 2 casos deste tipo de crime. Nos resta, daqui, apelar para que os homens sejam sensatos nas suas atitudes e saibam resolver, como pessoas civilizadas, as questões familiares. E não se tornem bárbaros covardes que uma hora ou outra vão ser pegos pelo ato cometido. Quinta-feira, 9 de julho de 2020, está entrando no ar o Boletim Guará. Vamos, neste início logo do programa, atualizar os dados gerais da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. Primeiro vendo como é que estão os casos no seu panorama geral aqui no estado. Vamos ver como é que está? São 92.939 casos confirmados em todo o estado do Maranhão. 72.052 pessoas se recuperaram da Covid-19. 2.324 óbitos até o momento por conta da doença. 18.566 casos ainda estão ativos. Deste total, 17.770 pessoas estão isoladas em casa, 462 internadas em enfermaria, 331 pessoas internadas em UTI. Ontem, foram 851 novos casos de Covid-19 no estado do Maranhão. 128 na Ilha de São Luís, 14 em Imperatriz, 709 nas demais regiões. São quase 195 mil testes realizados até o momento. 100.700 casos foram descartados e 6.565 casos ainda são considerados suspeitos. Deste total de mais de quase 93 mil casos confirmados, temos apenas 18.563 casos ativos. Comparado a esse universo, vejam bem, façamos a comparação. 92 mil, 18 mil. 92 mil, 18 mil. A diferença é grande, ou seja, temos uma porcentagem não tão alta de casos ativos de coronavírus aqui no estado do Maranhão. E lembremos que o número de casos descartados é mais do que o número de casos confirmados aqui dentro do estado, de forma que nós podemos respirar com uma certa tranquilidade no que diz respeito a esses números aqui no estado do Maranhão. Não temos, apesar dos números já serem quase 100 mil casos confirmados da doença aqui no estado do Maranhão, mas esse número ainda é menor do que o número de casos descartados. E os casos ativos, muito menores do que os casos recuperados. Temos muitas pessoas que já se recuperaram da Covid-19 e isso é uma boa notícia. Agora vamos ver como é que está a ocupação de leitos aqui no estado do Maranhão. Aqueles leitos que são exclusivos para pacientes com a Covid-19. 136 leitos de UTI ocupados na Grande Ilha, a taxa de ocupação de 82,93%. Leitos clínicos, a taxa de ocupação é 28,53%. São 109 leitos clínicos ocupados na Grande Ilha. Em Imperatriz, 54 leitos de UTI o número existente, 44 estão ocupados. A taxa de ocupação é de 81,48%.
Já leitos clínicos, 62 estão ocupados, a taxa de ocupação de 76,54%. Nas demais regiões, temos 100 leitos de UTI ocupados, que representa 45,66%, e temos 223 leitos clínicos ocupados, que representa 36,08%. Percebam que os leitos de UTI ocupados, todos, seja na Grande Ilha, seja em Imperatriz ou nas demais regiões, em todos os locais, está abaixo de 90%. Isso é um bom dado relacionado a muitos estados brasileiros, em relação a outros estados brasileiros, onde voltou a crescer o número de leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19. A taxa de ocupação nesses outros estados voltou a crescer. Alguns estados já estão com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. Alguns, mais de 95%, que acendeu o sinal de alerta novamente nesses outros estados. Aqui no Maranhão, ainda estamos abaixo de 90%, o que é um patamar, vamos dizer assim, um patamar que dá para respirar com certa tranquilidade, sem ainda acender o sinal de alerta. Agora vamos ver como é que foi a evolução dos casos de Covid-19 por dia, nesses últimos dias aqui no Maranhão. Ontem, dia 8, tivemos 851 casos, comparado com a terça-feira, dia 7, que tivemos 1.837, houve uma queda considerável. E esse número de ontem, 851, se aproxima muito do que foi na segunda-feira, quando tivemos 537, e no domingo, que tivemos 657. Apesar de ainda ser alto em comparação ao domingo e à segunda-feira, esse número já dá um certo alívio, já dá um certo conforto, pelo menos em comparação ao dia de ontem, à terça-feira, na realidade. Eu sempre me confundo porque eu penso que os dados é do dia de hoje, mas na realidade os dados de hoje ainda vão ser computados no final do dia para serem apresentados no boletim. Esses dados são de ontem, então esses números de ontem dão um certo alívio em relação aos dados da terça-feira. Por último, vamos ver como é que está a situação nos municípios. Está aí a relação. São Luís continua sendo o município com mais casos de Covid-19 dentro do estado do Maranhão. São quase 14 mil casos já. Faltam menos de 50 casos para atingirmos o número de 14 mil casos aqui na capital. Imperatriz tem 4.323, Santa Inês tem 3.618, Açailândia 2.580, o município de Zedoca tem 2.247, Bacabal 2.139, Caxias 1.965, Chapadinha 1.925, Barra do Corda 1.868, Codó 1.781. E aí eu quero chamar a atenção lá para a posição 24, com 780 casos, município de São Mateus. Diretor, vocês falaram sobre aquele assunto no programa de hoje ou estão guardando segredo para amanhã? Vão falar hoje já? Estão guardando para amanhã, né? Mas eu já vou dar uma citada que São Mateus continua na relação bem aí, viu? Dos municípios que mais têm casos. Na relação dos 30 municípios com mais casos. 780. E sabe o que aconteceu? Não vou falar porque isso eu vou deixar para o Esporte Guará começar a dar o pontapé inicial nessa partida amanhã. E aí a gente emenda com a situação lá em São Mateus. O que está acontecendo? E mais ainda envolvendo o Juventude Samas, que faz parte, que está disputando o Campeonato Maranhense da Série A e já está encontrando uma certa dificuldadezinha. Mas isso você só vai saber amanhã no boletim, no Esporte Guará com Laércio Júnior. Porque a produção está levantando todas as informações necessárias sobre este assunto para poder apresentar para vocês. E aí, quando ele der o pontapé, preparar tudo, armar, cruzar, aqui no Boletim Guará a gente só completa de cabeça para que você possa entender bem a situação lá em São Mateus, sabe?
há alguns dias, na realidade há semanas, a gente vem alertando. O próprio governo do estado, quando autorizou a realização de partidas de futebol aqui no estado, disse que era interessante que as partidas acontecessem em sede única, aqui em São Luís, pois aqui tem todo um aparato que dê as condições para os clubes concluírem o campeonato. Teve gente que bateu contra. O prefeito mesmo lá de São Mateus bateu contra. Queria a partida lá. Enfim, o assunto vai ser esmiuçado no Esporte Guará e a gente completa no Boletim Guará. Só para poder fechar o bloco de hoje pela manhã, teve júri popular no Fórum Desembargador Sarney Costa. Foi o primeiro júri popular após as medidas, após a retomada dos trabalhos presenciais, mas procuraram tomar todas as medidas necessárias, o distanciamento mínimo, o mínimo também de pessoas presentes acompanhando o júri popular. A reportagem completa de como é que foi, você acompanha logo mais à noite no Jornal da Guará. Nós vamos ao intervalo, fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará, agora uma pausa para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil, toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$ 500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$ 500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$ 250 para pagar a sua conta de energia. E ainda, prêmio extra, 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção, tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. A BRK Ambiental anunciou o início das operações da usina de energia solar de Timon, no Maranhão, com capacidade de produzir cerca de 4.000 megawatts por ano de energia limpa para as operações das unidades de baixa tensão de água e esgoto das cidades de Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Ao ser concluído, o projeto vai contar com 2 usinas solares instaladas nas cidades de Timon e Matões e elas vão garantir a geração de 10.000 megawatts por ano. Nossa produção recebeu vídeos dos gestores da empresa que falaram sobre a usina. Gostaria de anunciar o início das operações da usina solar no município de Timon, Maranhão. Esta primeira etapa tem a capacidade de produção de 4.000 megawatt-hora ano de energia limpa para as operações do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios de São José de Ribamar e Passo do Lumiar. A segunda etapa é em construção no município de Matões, Maranhão. Junto, as 2 usinas terão a capacidade de geração e produção de 10.000 megawatt-hora ano. Só para se ter uma noção, as 2 plantas solares, quando estiverem produzindo a todo vapor, corresponderá a 55% de todo o nosso consumo de energia dentro da unidade BRK Ambiental Maranhão. Para resumir, para que todo mundo entenda, isso equivale a geração de energia para atender uma cidade com 15.000 habitantes. Com certeza vai ajudar bastante, viu? Ontem, no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado, foi feita uma doação por parte do Exército Brasileiro de armamentos que foram substituídos por outros. Nós, inclusive, anunciamos ontem aqui no Boletim Guará. O comandante do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, o 24 Bis, e o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, falaram sobre o evento, explicando quantos armamentos foram doados
e a importância dessa nova aquisição ao patrimônio estadual. O Exército Brasileiro, através do Comando Militar do Norte, desde o ano passado vem contribuindo para as secretarias de segurança pública da sua área de responsabilidade, que envolve os estados do Pará, do Maranhão e do Amapá. Dessa forma, nós, ano passado, através do próprio Comandante Militar do Norte, foi feita uma doação para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de 50 fuzis. E esse ano, o 24º Batalhão de Infantaria de Selva dá continuidade a esse projeto, doando mais 50 fuzis para a Secretaria de Segurança Pública, reforçando as atividades policiais aqui da região. Como foi possível essa doação? Da onde chegou esse equipamento? Vocês tiraram do Exército, doaram? Ou foram equipamentos que foram apreendidos? Como é que foi feito? O Exército fez uma substituição de alguns armamentos, trocando por modelos diferentes, né, de algumas unidades militares. Os armamentos que foram substituídos, eles foram levados para uma manutenção, foram repotencializados, né, foram deixados em plenas condições, e aqueles que estavam em melhores condições de uso foram doados para as secretarias de segurança pública. É um reforço do armamento pesado para a Polícia Militar. São 50 fuzis doados pelo Exército Brasileiro, que serão empregados para controle em relação à movimentação de organizações criminosas interestaduais, assaltantes de bancos e traficantes que ousem praticar atos violentos no estado do Maranhão. É um equipamento que viabiliza uma intervenção firme, forte, considerando o porte dessas armas, o calibre dessas armas. É um poder de resposta maior do que a força do crime. E, portanto, nós agradecemos aqui ao Exército Brasileiro, na pessoa do Coronel Souza Filho, comandante do Exército aqui no estado do Maranhão, porque isso potencializa a intervenção das nossas unidades de segurança em todo o estado do Maranhão. É um reforço essencial, fuzis, para a prática policial contra organizações criminosas violentas. Vamos encarar? Vamos ao intervalo, não sai de casa, voltamos já com o Boletim Guará. Olha só, voltei só para lembrar você, informar você que hoje tem a live do Mandou Legal, em homenagem ao Oswaldo Mandou Legal. Essa live vai contar com a participação do Fábio Alta Tensão, Rosa Reis, Tereza Canto, DJ Vanessa Serra, Da Fé, Ivan Marques, César Nascimento, Marquinho da Maioba e Chagas do Boi de Ribamar. Vai acompanhar, Danilo Quixaba, a live? Vamos acompanhar. A homenagem ao Oswaldo Maia merece essa homenagem porque ele lutou muito pela cultura do Maranhão, principalmente essa cultura junina, sempre levando o bumba-boi do Maranhão a todos os lados. O Boletim Guará de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e logo mais à noite no Jornal da Guará. Também tem informação dentro do Fazemos Qualquer... Oswaldo Souza, né? Eu matei Oswaldo Maia. Desculpa, Oswaldo Maia, não é você, é Oswaldo Souza. Foi mal, viu, Oswaldo Maia? Abraço para você, meu amigo. Mais informações dentro do Jornal da Guará e também com o Danilo Quixaba no Fazemos Qualquer Negócio que está chegando agora. Eu volto amanhã ao 12:30. Tchau, boa tarde a todos, paz e bem.